E aí, meninas, tudo bom? Vou dar um tempinho aqui para vocês aparecerem, pra gente finalmente começar então o nosso curso remotamente, né? Quero saber se estão todas bem, pra gente começar a nossa aulinha. Eu queria conversar com vocês sobre, em primeiro lugar, agradecer, né? A gente vai começar agora nosso acompanhamento. Conversar com vocês. Oi, tudo bom? Seguinte, eu tô tentando projetar pro YouTube, né? Até pra gente ter mais tempo e tal. Só que aí fica disponível pra todo mundo. Então eu não sei se é melhor a gente fazer as nossas lives pelo Google ou pelo Zoom, né? Se bem que o Zoom tem esse problema de privacidade, né? Porque eu realmente queria projetar a tela. Então a gente vai tentando, né, ver o que é melhor, o que vai funcionar pra gente, tá? Então, se puderem abrir o slide, né, que eu entreguei pra vocês, que é o primeiro de estratégia naval, é bom, porque aí vocês me escutam, né? E eu vou apontando nos slides e a gente vai, né, estudando essa teoria. E vocês vão me mandando as dúvidas que vocês querem que eu repita e tal. E aí, então, a gente corrige os exercícios, né, no final da aula, tá? Nesse Instagram mesmo, eu vou disponibilizar o gabarito, né, das questões, tá? E aí, não se esqueçam, as nossas aulas, então, são teóricas, né, com exercícios. No final do mês, a gente tem aquela live privativa, que é basicamente uma videoconferência entre a gente. Vai ser um domingo só pra nós, cada uma vai ter um horário pra conversar comigo e tirar as suas dúvidas, tá? E o resto a gente vai vendo como vai funcionando, tá? E aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham pra mim, estou super aberta, tá? E feliz de estarmos aqui, tá bom? Então, vamos começar, tá? A grande questão, quando nós estamos falando de história naval, né, brasileira, é aquilo, né? Vocês vão ter uma aula de história diferente, porque é uma aula de história do Brasil sob a perspectiva do mar, né? Então a gente não trabalha com nada que a gente estudou no colégio, né? São coisas totalmente novas, né? E por isso a dificuldade, né? Principalmente porque essa disciplina, ela vai ter termos que quem não é, né, já da Marinha, desconhece, né? Então, por isso que eu faço essa aula introdutória, né? Essa aula, assim, ela é basicamente a aula sobre a introdução, né, daquele fichamento que eu entreguei para vocês. São os conceitos que eu vou trabalhar com vocês ao longo de todo o curso. E quando vocês já sabem o significado desses conceitos, isso facilita e muito na hora da prova de vocês, porque vocês vão fazer uma prova múltipla escolha, e vocês já podem ir eliminando, porque eu já vou ensinar para vocês aqui alguns truques, né, alguns bizus, que já facilitam vocês, porque determinado tipo de estratégia naval só irá se aplicar a algum determinado conflito, alguma batalha, por exemplo, né? Então isso já faz com que vocês eliminem muita coisa, tá? Então, essa aula é para falar desses conceitos navais, ok? Fazer essa introdução à estratégia naval. Então, eu vou falar, na verdade, de basicamente a matéria toda, não precisam se assustar, tá? Porque tudo que eu falar aqui, nós vamos ver de uma forma bem aprofundada, tá? Ao longo de todo o nosso curso, beleza? Então, essa aula é bem introdutória pra gente entender quais conceitos são esses e qual é essa diferença, né, da história naval. Né? O que é uma batalha decisiva, o que é uma guerra de corso, o que é um bloqueio naval, como é que isso se aplica à história naval, porque a prova de vocês é isso, né? Vocês precisam saber os conflitos políticos, né? As causas desses conflitos políticos e entender como a esquadra ela é empregada, tá? E aí, então, a esquadra ela é empregada
cumprindo determinadas táticas e cumprindo também determinadas funções que não são exatamente de aplicação da violência, tá? E isso é uma coisa que os alunos normalmente têm dúvidas porque pensam que a esquadra, ela tem o único papel de empregar a violência, né? De dar tirinho, de matar pessoas. E não é. O caso da Marinha, ela tem um diferencial, que ela tem um papel diplomático. E aí a gente vai ver isso hoje também e entender um pouco mais, tá? Então, vamos abrir aí os nossos slides e vamos para o slide 2, tá? Que é exatamente uma introdução que eu coloquei para vocês do que é a história naval, né? Então, a história naval, ela é uma subdivisão da história marítima. Por quê? Porque o objetivo dela é entender a guerra no mar. E a gente vai entender a guerra no mar sob várias perspectivas. Quando a gente fala de perspectiva tecnológica, tá? Significa o quê? Quais são os aspectos dos navios, do armamento, tá? Que foram decisivos para aquela batalha. Então, a gente tem esse aspecto tecnológico é algo que vem pedido muito a 3 provas, né? Vem sendo pedido e tem tirado muita gente, né, do concurso. Por quê? Primeiro, as pessoas costumam não dar nos cursinhos e as pessoas não estudam, não levam a sério, porque eu sei que é chato, que é o texto do Vidigal, tá? Então, é esse texto do Vidigal, sobretudo, que dá uma grande ênfase em aspectos tecnológicos, tá? Então, a gente tem que tomar muita atenção com isso, tá? Então, sempre que a gente falar aqui de tecnologia, eu vou falar da construção naval do navio, ou seja, se ele é de madeira, se ele é de aço, se ele é de madeira com uma coraça de ferro, tá? Ou eu vou falar do tipo de propulsão, ou seja, como esse navio ele é impulsionado, tá? Se é com a vela apenas, se é com remo, se é com máquina a vapor, se é com vela ou com máquina a vapor, tá? E como essa artilharia são minas marítimas, são torpedos, são canhões de alma lisa, alma raiada, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam colocar aí no resumão de vocês é isso. A tecnologia são esses aspectos dos meios navais, tá? Quais são as características do navio e da artilharia, tá? Ou bocas de fogo, né? Como vocês quiserem, tá? Políticas. Entender qual é a importância do papel político dessa marinha. Ou seja, como ela auxiliou a formação do Estado e o fortalecimento desse Estado. Então, por exemplo, a marinha, ela vai ser importantíssimo para a manutenção da unidade territorial. Então, por exemplo, uma questão de prova que tem marque a alternativa correta sobre o papel político da Marinha de Guerra nas revoltas regenciais. Aí, opção A. A Marinha empregou pela primeira vez a tecnologia a vapor. Isso não é um caráter político, é um caráter o quê? Tecnológico. B. A Marinha garantiu a autoridade do Dom Pedro I. Não tem como, porque já é no período regencial. O Dom Pedro já havia, inclusive, falecido. C. A Marinha garantiu o tráfico de escravos. Isso é um caráter o quê? Econômico. A Marinha está viabilizando a economia do Império Brasileiro. Letra D. A Marinha garantiu o quê? A manutenção da unidade territorial. A Marinha garantiu a integridade do território brasileiro. Isso é o quê? Um papel político, né? A mesma coisa, por exemplo, qual a importância política da esquadra na Bacia do Prata? O auxílio da deposição de Juan Manuel de Rosas. Tá sempre vinculado a isso, a como a Marinha de Guerra auxilia na consolidação do poder do Estado brasileiro, tá? Então, muita atenção, porque nesses enunciados de prova que a gente pode se confundir, tá? Institucionais e institucional entender
exatamente como essa guerra no mar modifica a estrutura da esquadra, e um grande exemplo é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, né, no qual nós vamos empregar a tática de guerra antissubmarina, né, para combater os submarinos alemães, isso modificou totalmente a instituição marinha do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos auxiliaram na modernização da esquadra. Primeiro, auxiliou na formação dos oficiais brasileiros. E tudo que os oficiais brasileiros aprenderam nos Estados Unidos, buscaram aplicar aqui no Brasil. Como, por exemplo, essa preocupação com a logística. Então, um grande exemplo disso é a divisão do Brasil em comandos navais. Isso é uma modificação o quê? Institucional. Beleza? Operacional. São essas mudanças. Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, a Marinha auxilia de forma operacional na proteção do nosso território, como também na defesa de comboios, tudo isso na Segunda Guerra Mundial. Estratégica, né? Então, são as funções da Marinha. Então, a Marinha vai ser empregada para o transporte, ao mesmo tempo que promove uma defesa do Atlântico Sul, tá? E financeiro, isso vai variar o quê? Do orçamento, né? Como o orçamento da Marinha, como o Estado brasileiro fornece a questão de orçamento, mas isso aí não cai na prova de vocês, fiquem tranquilos, tá? Então, entenderam essa sutileza de aspectos tecnológicos, políticos, institucionais, operacionais, estratégicos, que nós vamos trabalhar? E como isso pode ser pedido na sua prova, tá? Me mandem aí como é que tá? Além disso, a gente vai entender o quê? Como os governos organizaram e empregaram a força naval, tá? Para conquistar esse objetivo político. Coloquem na cabecinha de vocês. Primeiro é criado a Marinha Mercante, tá? A Marinha Mercante, ela vai ser responsável pela criação da Marinha de Guerra. Por quê? A Marinha de Guerra é o que vai defender essa Marinha Mercante, tá? Então, a Marinha de Guerra, beleza. A Marinha de Guerra, ela é responsável pelo quê? Pela defesa, o Estado o emprega a Marinha como um instrumento político, tá? Então, isso é muito comum, a gente vai ver isso em todos os temas, tá? Entender o seguinte, qual é o objetivo da Marinha, do Estado Imperial? Garantir a manutenção da unidade territorial. Então, vai a Marinha. A Marinha vai ser responsável por quê? Por fazer o transporte, por fazer a comunicação. Então, todas essas operações têm esse objetivo maior de garantir o quê? A preservação das dimensões continentais brasileiras. Como? Por meio de determinadas estratégias, seja um bloqueio naval, seja um bloqueio naval, seja uma guerra anticorso, seja apenas transporte de tropas, seja empregando o fogo naval numa batalha, perfeito? E, além disso, entender como essas decisões são elaboradas e quais são as armas. Isso aí tá bem relacionado à questão tecnológica que a gente vai trabalhar bastante, tá? Por exemplo, essa última questão de prova da Marinha, né? Que ela foi uma excelente questão de prova, mas a grande questão é que ela foi muito mal redigida, né? Que foram os navios da Guerra do Paraguai, né? Então, isso tá diretamente relacionado à questão tecnológica. Para vocês matarem aquela questão, tava ali o termo roda. Vocês sabem o quê? Que após Oribe Rosa, não tem mais navio a roda construído pelo Brasil. Na Guerra do Paraguai, todos os navios serão a hélice. Então, já não tinha como não matar a questão, entendeu? Porque a gente vai trabalhar bastante isso, esses aspectos tecnológicos e estratégicos. Muito bem. Passamos agora para o slide número 3, tá? E aí, dentro disso, a gente tem a história naval, nos contribui para entender a importância do mar, tá? E eu já vou entrar nisso aí, porque é a tese do Almirante Bittencourt naquele texto que cai na prova de vocês, denominado Introdução à História Marítima,
tá? Obviamente, a gente vai compreender as especificações da profissão naval, e isso principalmente com tradições navais, né, que a gente começa a ver na quinta-feira. E compreender, então, a importância da história naval para o próprio fortalecimento da instituição marinha do Brasil. O texto que vocês têm que ler para a prova de vocês é um texto institucional, tá? É basicamente a história oficial da Marinha. O que ninguém pode deixar de saber sobre a nossa esquadra, tá? E aí a gente vem numa grande valorização militar e política dessa instituição. Você vê que, assim, raramente se apontam os erros cometidos pela esquadra, né? Ou a defasagem tecnológica, enfim. Tá? Então, quando a gente está falando das especificidades da profissão naval, eu quero que vocês atentem, coloquem aí no resumo de vocês as duas características importantíssimas do marinheiro, tá? Então, ao mesmo tempo que a Marinha, ela emprega a violência, tá? Ela também é um agente diplomático do Estado brasileiro, tá? O que é isso? Nós vivemos, né, num mundo com o seguinte princípio jurídico: a liberdade dos mares, tá? Então, como é que é isso? Você tem, né? A gente tem, vamos colocar aí na nossa mente já sei. Vão para o slide 5 e aí vocês vão ver aqui o mapa do Brasil, estão vendo? A costa brasileira. Aonde vocês veem esse azul mais claro, tá? É o que a gente chama, né, de zona econômica exclusiva. Ou seja, essa zona econômica exclusiva, apenas navios autorizados pelo Estado brasileiro podem estacionar nessa área, podem comercializar com o Brasil, tá? Apenas com autorização, porque isso faz parte do patrimônio brasileiro. Quando a gente sai dessa zona econômica exclusiva, é mar aberto. Em mar aberto, ou seja, são águas internacionais. Qualquer navio, qualquer nacionalidade, qualquer estado pode fazer o quê? Navegar por ali, tá? Então, o que acontece? Isso auxilia, né, um estado a ficar de olho no que está acontecendo com o mundo, tá? Então, devido a esse princípio de liberdade dos mares, a esquadra, ela pode navegar pelo mundo todo, tá? E aí, o que vai acontecer? Dentro do navio, que é a arma, existem marinheiros, existem pessoas. E as pessoas, vamos lembrar da musiquinha da Xuxa, né? Elas têm o quê? Olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, joelho e pé. Então, elas são, na verdade, agentes do Estado brasileiro. Então, ela olha, né, tudo que está acontecendo ao redor do mundo e passa para o Estado brasileiro. Então, ela pode estar a caminho do Pacífico e olha, a China está construindo não sei quantos navios. A Inglaterra está fazendo exercícios militares nas ilhas no Atlântico Sul. Então, a Marinha, ela tem um poder político muito importante por ela poder ter essa liberdade de acesso pelo mundo todo por conta do princípio de liberdade dos mares, tá? Então, por isso que ela vai ser o quê? Um agente diplomático. Principalmente porque vocês vão ver isso em tradições navais, há todo um cerimonial e tradições entre as marinhas do mundo todo. Então, por exemplo, tem uma necessidade de abastecimento das tropas, tá? O navio vai pedir autorização para atracar, sei lá, em Angola, do outro lado do Atlântico, no continente africano. Isso faz com que, ao chegar, as pessoas vejam o poder naval brasileiro. Nossa, vejam esse cruzador do Brasil que estacionou aqui em Angola para abastecer. Nossa, vejam como a Marinha do Brasil ela tem desenvolvido os seus meios navais. Então, tudo isso serve ao mesmo tempo como uma propaganda
do nosso Estado e uma propaganda do nosso poder militar. Será que realmente qualquer um pode tentar invadir a Amazônia Azul? Porque vejam, a Marinha Brasileira está construindo navios ou submarinos, entendem? Então, o marinheiro, ele tem essas duas funções, tá? Essa função política de ser um agente diplomático do Brasil pelo mundo todo, porque ele navega com a bandeira do Brasil e, ao mesmo tempo, quando necessário, ele é responsável por empregar a violência. Diferente da concorrência que é o Verde Oliva. Se eu pego uma tropa, um batalhão do exército e mando para o Uruguai, não é uma visita, não estão agindo como diplomatas, é guerra. Porque eles estão ali provavelmente invadindo, a não ser em caso de uma ajuda humanitária, né? Mas aí isso vai dentro de um acordo. A Marinha não. É exatamente pela constituição dela, né, de navegar os mares, né, da sua arma ser o navio, ela navega o mundo todo e serve, portanto, como olhos do Brasil e, ao mesmo tempo, como uma propaganda do governo e do poder militar brasileiro, perfeito? Então, não se esqueçam disso. A gente vai trabalhar com esses dois aspectos. Haverá momentos que a Marinha vai conquistar uma guerra empregando a violência, o tiro, a porrada e a bomba. E vai ter outros momentos que eu vou falar o quê? A Marinha garantiu a ocupação do Maranhão por meio da persuasão naval. O que significa isso? Ela utilizou por meios diplomáticos. Bastou ela simplesmente ameaçar, tá, o uso da sua força naval. O que significa isso? Quando você emprega, você demonstra o seu poder de destruição. Quando eu demonstro o poder de destruição e aquele inimigo se sente ameaçado, ou seja, ele se sente ameaçado porque ele não tem capacidade de fazer o quê? De nos vencer. Então, ele vai ter que modificar sozinho a sua atitude e desistir. Isso é a persuasão naval. Quando eu demonstro o meu poder de destruição e o inimigo modifica a sua atitude sozinho. E aí, nós conseguimos o nosso objetivo, né? Que é a sua derrota, por meio do quê? Da persuasão naval. Quando eu emprego a persuasão naval, eu utilizei o quê? A Marinha como ator diplomático. Mas quando eu preciso fazer um bloqueio naval, que eu preciso dar tiro, que eu preciso fazer um combate, quando eu exerço a violência, não é mais diplomacia, é a guerra, tá? Então a primeira coisa chave que vocês precisam entender da especificidade da força naval. Ao mesmo tempo que ela é uma força armada, ela emprega violência, ela também se comporta como um agente diplomático, empregando então a persuasão armada, perfeito? Mandem aí se vocês tiverem alguma dúvida nisso que eu expliquei, desses dois papéis da Marinha, tá? A gente vai fechar isso muito bem quando nós tratarmos de emprego permanente do poder naval, né? Que aí, depois da Segunda Guerra Mundial, isso é uma característica da esquadra. Vocês vão ver isso principalmente ao estudarem Estratégia Nacional de Defesa, entenderem então o princípio de dissuasão. Como a Marinha do Brasil hoje, ela é organizada para exercer a dissuasão no mundo, tá? E eu vou explicar isso para vocês mais tarde. Então, partindo disso, a gente agora tem que entender a importância estratégica do mar para o Brasil. E aí nós temos a grande teoria, tá, do Almirante Bittencourt, que é o quê? Entender a perspectiva histórica. Em cada capítulo, o Bittencourt mostra o quê? Que o objetivo da esquadra foi garantir a manutenção da unidade territorial, tá? Titia vai sempre repetir isso, e esse é o nosso primeiro mantra da aula de hoje, tá? Aquilo que vocês todo dia de noite devem obrigar a Marinha do Brasil por ter garantido a manutenção da unidade territorial brasileira, tá? Porque é
é esse termo, manutenção da unidade, a manutenção do território brasileiro, quando vocês encontrarem isso em prova, pode marcar, que é isso aí, tá? É essa a resposta. Então, vamos lá. Primeiro ponto que o Bittencourt que a gente vai estudar é o período entre 1500 e 1822, ou seja, o período que nós fomos o quê? Colônia, né? E o período que fomos Reino Unido. Vocês vão ver que o mar foi importantíssimo. Por quê? Foi a partir do mar. Ah, o mantra. Escrevam aí. Tese. Claro. Repito à vontade. Escrevam aí. Tese, tá? Do livro. Tese do livro. Tese do livro Introdução à História Marítima Brasileira. Tese do livro Introdução à História Marítima Brasileira, tá? Escreveram? Então, vamos lá. 2 pontos. A Força Naval ao longo da história brasileira. A Força Naval ao longo da história brasileira garantiu a manutenção da unidade territorial. A Força Naval, ao longo da história brasileira, garantiu a manutenção da unidade territorial. Perfeito? Então, essa é a tese. Em todos os capítulos, a conclusão que a gente chega foi essa. Ainda bem que a Marinha foi empregada no período colonial. Por quê? Porque do mar chegaram os invasores franceses, holandeses, ingleses, e como eles foram expulsos? Através do emprego da Força Naval. E aí, Portugal garantiu o quê? A sua soberania a partir do quê? Do emprego da Força Naval. Então, no período colonial, essas dimensões continentais, elas foram consolidadas, elas foram defendidas por meio da Força Naval, tá? Depois a gente vem pela luta pela independência, tá? Mediante a ação da Marinha Imperial. Vocês vão ver aqui. É engraçado, né? Eu falo como se eu fizesse parte da Marinha. A Marinha foi criada exatamente de forma emergencial para garantir o quê? A manutenção da unidade territorial. Por quê? Vocês verão que quando ocorreu o 7 de setembro, a nossa independência, a nossa grande ameaça era o quê? O esfacelamento do território, a fragmentação do nosso território. E aí, então, não haviam estradas, não haviam ferrovias. Para nós garantirmos a comunicação do nosso território, era imprescindível garantir a comunicação marítima. Então, para solucionar esse problema de fragmentação, tinha que ser a Marinha. Exatamente porque a comunicação entre o território brasileiro se dava por meio do mar. Então, por isso que essa manutenção do território nacional para a criação do Império do Brasil, para a garantia da autoridade de Dom Pedro I, foi a partir da criação da esquadra, tá? Então, é exatamente o que a gente vai ver. Ao final das guerras de independência, o que a Marinha Brasileira garantiu? A manutenção da unidade territorial, beleza? Daí a gente vai depois estudar o combate às revoltas regenciais, que foram uma série de guerras civis que ocorreram no Brasil e que ameaçaram o quê? A manutenção da unidade territorial. Por quê? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina criaram uma república, a República de Piratinim da Juliana. No Pará, decretaram a independência e fundaram uma república. A Bahia em guerra civil, o Maranhão também. E se esses conflitos fossem bem-sucedidos, só restaria Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, né? Então, como garantir a manutenção da unidade territorial? Por meio do emprego da esquadra, tá? Então, a gente vai ver que, ao pacificar o território, né, a Marinha garantiu o quê? A manutenção da unidade territorial. E aí, durante a República, né, assim, as matérias mais difíceis, né, mais complicadas, mais detalhistas que nós vamos estudar,
Então, exatamente até o final do século XIX, que aí a gente vai terminar com a Guerra do Paraguai, né? E a Guerra do Paraguai, ela também foi responsável por quê? Por garantir a manutenção da unidade territorial. Porque Solon Lopes vai invadir o Rio Grande do Sul e vai invadir o Mato Grosso. Então, mais uma vez, a esquadra foi empregada para garantir o quê? A defesa do território e a manutenção da unidade territorial. Quando nós chegamos na República, é bem mais tranquilo. Por quê? São apenas as 2 guerras mundiais que ameaçaram a nossa integridade, tendo em vista que os submarinos alemães poderiam nos atacar e nos atacaram aqui na nossa costa. Então, para garantir o território brasileiro, a Marinha foi empregada, tá? Então, essa é a grande tese do livro, tá? Sempre que perguntarem numa questão de prova, qual foi a importância da Marinha na revolta regencial? Garantiu a manutenção da unidade territorial. Se eles fizerem uma questão assim, qual a importância da Marinha Brasileira para a história do Brasil? Ela garantiu o quê? A manutenção da unidade territorial. Na colônia, manutenção da unidade territorial. Durante o primeiro reinado, manutenção da unidade territorial. Durante a regência, manutenção da unidade territorial, tá? É o nosso primeiro mantra. E esse termo é muito chave, tá? E aqui, então, a perspectiva atual, né? A gente continua com uma consciência da necessidade de termos uma marinha eficaz, tá? Por quê? Primeiro, 9.000 quilômetros de litoral, né? A gente não pode ir pra praia pegar o nosso bronzeado com uma ameaça de piratas, né? A gente não pode... É um país também que tem 85% de todo o seu comércio por meio, né, do Atlântico, né, por meio do mar. Esse comércio ele tem que ser bem defendido, né? E não dá pra gente mandar 1 tonelada de soja pra China em avião, né? Então, nós temos que garantir o exercício do nosso comércio. Depois, a gente tem o quê? Eu já tô no slide número 6, tá, meninas? Depois, nós temos o quê? 90% de todo o petróleo e gás em zona offshore, né? Que é na camada do pré-sal. Então, a gente precisa garantir que essa extração do petróleo seja segura. E não só para as empresas, para quem trabalha, mas a Marinha ela também é importante para defender também o quê? A biodiversidade marítima, tá? A gente veio de um ano que já começou com o quê? Com acidentes, né? No nosso litoral, né, que chegou até o Espírito Santo por conta de vazamento de petróleo da Venezuela. Além disso, temos outros minerais. Bom, os recursos marítimos, que são as algas calcárias, o pescado, né? E além disso, 86% da população que está concentrada no litoral. Ela tem que ser bem defendida, né? Vamos lembrar aqui quando o Brasil sediou os grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo e também as Olimpíadas, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, nós tínhamos navios da esquadra fundeados no meio atracados, né? No meio da Baía de Guanabara, em plena praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, porque nós tínhamos líderes internacionais hospedados naquele hotel, né? Então a Marinha tem esse papel de defesa, tá? E a indústria da pesca. Além disso, nós temos o quê? Algumas ameaças ao nosso litoral. Aí a gente vai para o slide número 9. E aí vocês podem ver nesse mapinha uma série de ilhas com a bandeira da Inglaterra, tá? Então a gente acha que nós fazemos fronteira com o mar e não é. Nós fazemos fronteira com a Inglaterra, tá? E essas ilhas podem servir de base o quê? Para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para nos atacar. Por exemplo, para tentar extrair nosso petróleo ilegalmente, né? Então, nós precisamos ter sempre o quê? Uma esquadra apta a destruir essa galera, beleza? E isso vocês vão ver mais em dissuasão. Então, eu vou dar uma pulada e a gente vai para o slide número 13, tá? Porque diante de todas essas ameaças, tá? Que existem no nosso litoral, que é a possibilidade de uma invasão, etc., como também essa importância para garantir o nosso comércio, a extração de petróleo, a defesa da nossa população. O
que faz com que a Marinha tenha o quê? Uma missão. Que missão é essa da Marinha? Preparar e empregar o poder naval, tá? E a gente já vai ver o que é poder naval. Contribuir para a defesa da pátria, tá? Garantir os nossos poderes constitucionais. Garantir a lei e a ordem, isso aí vocês lembram, né? Principalmente quem é aqui do Rio, quando no final do governo Temer, né, a gente teve a assinatura da GLO, né? A Lei da Garantia da Lei e da Ordem. Então a gente tinha, por exemplo, fuzileiros navais defendendo, fazendo policiamento ali da Praça Mauá, na orla de Copacabana, em Niterói, por aí vai. Além do quê? Do apoio à política externa, que é como eu expliquei para vocês, nós somos um agente, a Marinha é um agente diplomático do Estado brasileiro, tá? E a nossa visão do futuro é ser o quê? Uma força moderna, né? Aprestada e motivada, com alto grau de independência tecnológica. Porque vocês vão ver isso em História Naval, como o tempo todo nós dependemos da tecnologia estrangeira. Sobretudo britânica, francesa e norte-americana, tá? E hoje nós precisamos ter o quê? Uma tecnologia nacional, né, para conseguirmos produzir aqui meios navais e satélites e tecnologias de defesa, né, a fim de defender o nosso território, tá? Aí, então, no slide 14, eu coloquei para vocês quais são os principais projetos estratégicos atuais da nossa esquadra. Isso aí é para auxiliar vocês a estudarem a Estratégia Nacional de Defesa, tá? Que aí nós temos o Programa Nuclear da Marinha, né? Junto com a USP. Nós temos a construção do núcleo do poder naval, que é não só os nossos submarinos, tanto com propulsão convencional quanto por propulsão nuclear, como também temos estaleiros, os navios patrulha, um navio aeródromo ou porta-aviões, tá? E navios anfíbios, beleza? E além disso, esse projeto SISGAAS, que é o Sistema de Gerenciamento e Patrulha da Amazônia Azul, né, da nossa zona econômica exclusiva, por meio de satélite, tá? Muito bem. E agora, finalmente, chegamos aos conceitos, tá? Primeira coisa, a gente vai sempre escutar esses dois conceitos. O que é poder marítimo e o que é poder naval, tá? E como vocês vão diferenciar poder marítimo do poder naval? Poder marítimo é tudo. Tudo o quê? Todos os esforços, tá, que o Estado deve ter, ou seja, todos os nossos recursos necessários para nós utilizarmos as águas. Porque poder marítimo não é só o mar, é também utilizar os rios, as lagoas, as baías, tá? E utilizar a água com propósito o quê? Político, militar, econômico e social, tá? Visando exatamente o quê? Aqueles objetivos políticos. Então, poder marítimo é tudo, todos os recursos, ok? Então, vamos para o slide 16. Quais elementos são esses que compõem o poder marítimo? Primeiro, a marinha mercante, né? O que a gente viu ali na definição? Poder marítimo é todo o recurso para se utilizar a água com fins econômicos. E quem faz, então, o nosso comércio? A marinha mercante, né? Depois nós temos a infraestrutura hidroviária. Então, diques, canais, portos, mais o quê? Aqueles, meu Deus, a estrutura das barcas, entendeu? Toda essa infraestrutura para você conseguir atracar um navio e fazer o embarque e desembarque de produtos, por exemplo, faz parte dessa infraestrutura hidroviária, tá? Indústria bélica, ou seja, aquelas empresas que fabricam GPS, que fabricam armamento, que fabricam sistemas de proteção ao navio, né? Tudo isso também faz parte do poder marítimo.
instituições de pesquisa. Então, o curso de oceanografia da UFRJ, aquele curso para você trabalhar embarcado, que eles ganham dinheiro pra caramba, meu Deus, esqueci o nome. Até para você ser soldador em plataforma de petróleo. Tudo isso faz parte, né? Todos esses cursos técnicos para você trabalhar no mar faz parte, são parte das instituições de pesquisa. O projeto Tamar, que estuda as tartaruguinhas, também faz parte do Poder Marítimo, tá? A gente aqui, nesse momento, estudando História Naval, em pleno domingo, 20 para as 6, fazemos parte do Poder Marítimo, tá? A indústria naval, né, os nossos estaleiros, que constroem navios, né, embarcações de um modo geral, tá? O pessoal, né, então, todos os funcionários da CCS Barcas, o pessoal que trabalha embarcado, deixa eu ver, os professores que ensinam sobre história naval, os próprios militares, todos eles fazem parte desse poder marítimo, tá? Exploração dos recursos do mar. Então, os pescadores, a galera que extrai aquelas algas calcárias. Essas algas calcárias, elas são importantíssimas hoje para a alimentação dos animais, para a indústria de cosmético, tá? Então, tudo isso faz parte desse poder marítimo, que é tudo, tá? Aí eu já tô atrasada. E o poder naval? O poder naval também é um elemento do poder marítimo, tá? O poder naval, só que o poder naval é essencialmente o quê? O componente militar. Então, vejam, a Marinha do Brasil, ela é o quê? Poder marítimo e poder naval, tá? Mas só a Marinha do Brasil pode ser poder naval. Eu não posso dizer nunca que o projeto Tamar é poder naval, mas é poder marítimo, entenderam? Então, o todo é poder marítimo e a parte militar é poder naval. Então, se eu estou falando do poder naval como a nossa marinha de guerra, só pode ser o quê? Toda a estrutura da Marinha do Brasil. E aí a gente vai para a estrutura de comando e controle, que é o comando da Marinha, o Estado-Maior da Armada, por exemplo, tá? Meios navais, aeronavais e fuzileiros navais. Então, quando eu tô falando de meios navais, são as embarcações, tá? Navios, submarinos, lanchas e por aí vai. Aeronavais são as embarcações que a Marinha dispõe, né? Porque nós temos um navio aeródromo, então a Marinha dispõe de helicópteros e aviões de guerra. E fuzileiros navais. Os fuzileiros navais é a nossa tropa de quê? De desembarque. Então, nós temos os navios anfíbios, né? Que os fuzileiros navais embarcam em seus tanques e na praia, então, eles fazem o quê? O desembarque anfíbio, né? Então, os tanques saem, né, do mar para a terra, tá? Por isso, né, anfíbio. Logística. Então, são aquelas organizações militares que cuidam do arsenal, que cuidam... Diretoria de combustível, diretoria de armamento, financeiro, enfim. Não, se bem que o financeiro não é administração, tá? Administração, contadoria, pagoadoria, a própria diretoria de administração, a diretoria de pessoal da Marinha, tá? Meios de apoio. Diretoria de ensino, os hospitais, as policlínicas, as odontoclínicas, o arquivo, o museu, tá? Tudo aquilo que auxilia nesse desenvolvimento do nosso poder naval, perfeito? Então, sempre que a titia falar de poder naval, estamos falando o quê? De aspectos institucionais e da organização da Marinha do Brasil, tá? Então, o Estado empregou o poder naval para garantir a manutenção da unidade territorial. Então, o Estado empregou o quê? A sua Marinha de Guerra, tá? O Brasil dispõe de um grande poder marítimo e que deve ser defendido. Então, o Brasil tem o quê? Pessoal, instituição de pesquisa, extração, infraestrutura que precisa ser o quê? Defendido
pelo poder naval, tá? E aí, para esse poder naval ele ser eficaz, ele tem que cumprir 4 características, tá? Que 4 características são essas? Primeiro, mobilidade, tá? Porque não adianta, eu não posso ter uma marinha que não consiga cumprir a sua missão, tá? Então, a primeira coisa é a mobilidade. É a capacidade de se deslocar prontamente e a grande distância, né? Então, a gente está no momento, né, de uma epidemia, né, que atinge o mundo todo, tá? E quem acompanha o Instagram da Marinha percebe que ela está fazendo uma série de ações humanitárias, né? Então, por exemplo, temos que mandar, principalmente o estado do Amazonas, né, que está sofrendo muito com essa epidemia. Então, cabe à Marinha, por exemplo, mandar transportar medicamentos, médicos para as regiões ribeirinhas. Não dá para a Marinha levar 1 ano, né? Tem que ser coisa de semanas para sair do Rio de Janeiro e chegar ao Amazonas, né? A mesma coisa. A Marinha ela fica concentrada, muitas vezes concentrada no Rio de Janeiro. Houve um acidente em Fernando de Noronha. A Marinha tem que prontamente exercer essa mobilidade para conseguir cumprir esse objetivo de isolar um vazamento de petróleo, por exemplo, como foi feito, né, na Operação Amazônia Azul, tá? Além disso, a capacidade de permanência, que é o quê? De operar por tempo indeterminado nessas zonas de crise, né? Então, dei esse exemplo. Imagina, a Marinha levou 15 dias para chegar na Amazônia, mas tem que voltar em 3 dias porque acabou o combustível. Não existe isso, né? Você tem que ter uma infraestrutura, tá? E um plano logístico para fazer com que a esquadra fique o tempo que for necessário nessas áreas de crise, tá? Senão não adianta, né? Você imagina, chegou lá e tem que voltar para reabastecer? Não faz sentido, tá? E agora a gente vai para as 2 características que os alunos normalmente confundem, que é a ideia de versatilidade e de flexibilidade, tá? E aí, didaticamente, para vocês conseguirem compreender isso e gravar, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos relacionar o termo versatilidade ao navio, tá? E flexibilidade ao pessoal, perfeito? Então, versatilidade, ele está relacionado, tá, à capacidade do navio de realizar múltiplas tarefas. Então, quando eu comentei aqui com vocês sobre a capacidade do marinheiro de exercer diversas funções na paz e na guerra, é um exemplo de versatilidade. O navio, ele pode ser empregado durante a guerra como uma arma e ele pode ser empregado na paz como um agente diplomático, como um agente humanitário, por exemplo, tá? Então, gravem versatilidade sempre relacionado ao navio, perfeito? E flexibilidade ao pessoal. Por quê? Dentro desse navio serão organizados grupos operativos com funções distintas. Cada um cumprindo uma missão diferente, tá? Então, por exemplo, a bordo do navio, nós vamos ter o quê? Pessoas aptas a um combate contra incêndio, outros para fazer a comida, outros para fazer a limpeza, outros para fazer um salvamento, tá? Então, versatilidade vocês vão relacionar ao navio e flexibilidade ao pessoal que está a bordo desse navio, perfeito? Me mandem as dúvidas, se houver, tá? Daí, então, a gente vai agora para o segundo conceito no slide 19, tá? Que é o conceito de comunicação marítima. E aí, observem o mapa. Onde vocês encontram essas linhas vermelhas são comunicações marítimas. O que é isso? Comunicação marítima é como se fossem rotas, tá? Que são os caminhos existentes no mar, que vão ligar o quê? A área, né? De origem à área de destino, tá? Então, quando eu falo,
A Marinha promoveu um bloqueio naval sobre as comunicações marítimas no Caribe. Então, o que é isso? Quando a gente fala de bloqueio naval, a Marinha está impedindo o trânsito nessas comunicações marítimas, nesses caminhos, tá? Então, vocês podem encontrar na prova comunicação marítima, tá? Ou rotas, tá? Ou até mesmo... gente, me fugiu o termo. Vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Tá? Então, lembrando essas ideias aí de caminhos existentes no mar. É isso, tá? Gente, me deu um branco total. Comunicação marítima ou... Eu vou lembrar. Ai, é o conceito do... Peraí. No comando do mar, mas eu vou lembrar. Vamos lá. Lembrei. Coloquem aí. Comunicação marítima ou linhas de comunicação, tá? Vocês podem encontrar esses dois termos em prova, significa a mesma coisa. Comunicação marítima ou linhas de comunicação, tá? Comunicação marítima ou linhas de comunicação, que são exatamente essas rotas, tá? Então, numa guerra, a linha de comunicação do Rio Paraguai foi bloqueada, tá? É porque é exatamente o trecho, tá? Muito bem. E aí, dentro dessa versatilidade, tá? Da Marinha, a gente vai entender que ela pode estabelecer diversas estratégias, tá? Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos estudar é como a Marinha ela é empregada na guerra, tá? Quais são as estratégias que a Marinha adota, tá? E a primeira é a batalha decisiva. Tá? E o que significa batalha decisiva? É quando você vai buscar o aniquilamento da esquadra. Você vai para um combate a fim de aniquilar o seu inimigo, tá? Só que ao longo da história naval, não só do Brasil, mas do mundo, poucas vezes, né, foi empregado a batalha decisiva. Porque quando você vai para uma batalha decisiva, é 50-50. Ou você aniquila o seu inimigo, ou você é aniquilado. Por isso, então, que as esquadras e os estrategistas evitam ir para uma batalha decisiva, porque você pode perder toda a sua marinha, né? E marinha é algo muito caro, né, de se formar. E aí, então, quais são os exemplos de batalha decisiva que podem cair na sua prova, tá? São 3, apenas 3 exemplos de batalha decisiva, tá? E a primeira e a mais importante, e que ainda não caiu na prova de vocês, é a Batalha Naval do Riachuelo, tá? Na Guerra do Paraguai. E a Batalha Naval do Riachuelo, que aconteceu em 11 de julho de 1865, ela é um marco, né? A data magna da Marinha é no dia da Batalha Naval do Riachuelo. E a Batalha do Riachuelo já caiu de frente para trás, de trás para frente na prova. Mas o que eles não cobraram qual é o caráter estratégico da Batalha Naval do Riachuelo. Porque ela representou o quê? Uma batalha decisiva. Almirante Barroso, ele praticamente aniquilou a esquadra paraguaia, tá? Então, ao longo da história do Brasil, a única batalha decisiva que nós participamos foi a Batalha do Riachuelo. Então, aqui já tem o primeiro bizu de prova. Quando que vocês podem marcar a batalha decisiva em relação ao Brasil? Batalha Naval do Riachuelo. Não tem outra. Então, vamos supor, caiu uma questão. Como foi o emprego da Marinha na guerra contra Oribe Rosas? A, bloqueio naval. B, passagem de toneleiro. C, batalha decisiva. D, apenas transporte de tropas. Persuasão armada. Vocês já vão descartar de cara a batalha decisiva, porque vocês já sabem. A única batalha decisiva que a Marinha Brasileira tomou parte foi Riachuelo. Não tem como, tá? É a única batalha decisiva da história do Brasil, ok? E agora, vocês precisam saber de 2 batalhas decisivas internacionais, porque elas influenciaram diretamente o Brasil, tá? Primeiro, a Batalha Naval de Trafalgar, tá?
Porque nessa batalha, a marinha francesa foi aniquilada pela esquadra inglesa, tá? Isso durante as guerras napoleônicas. E aí, escrevam aí, tá? Consequência da Batalha Naval de Trafalgar. Derrota de Napoleão. Escrevam aí. Derrota de Napoleão e a adoção do bloqueio continental. E a adoção do bloqueio continental. Então, quando Napoleão emprega o bloqueio continental, qual é a consequência disso para o Brasil? A transferência da família real portuguesa para o Brasil, tá? Por isso que Trafalgar é um marco importante para a nossa história, tá? Então, a Batalha de Trafalgar foi o aniquilamento da esquadra francesa pela esquadra inglesa, tá? E teve como consequência o emprego do bloqueio continental por Napoleão e a transferência da família real portuguesa para o Brasil, ok? E aí, meu Deus, o Instagram vai me expulsar. E aí, o slide 21, nós temos o quê? A batalha decisiva, tá? Nessa batalha decisiva, de Tsushima, ela ocorreu em 1905, tá? Entre a Marinha Imperial Russa e a Marinha Japonesa. E essa batalha decisiva, ela implicou no aniquilamento da esquadra russa, tá? E aí, o que aconteceu nessa batalha? Essa batalha, os japoneses descobriram uma nova tática naval, que era o emprego de um torpedo de calibre 12, tá? Que conseguiu aniquilar a esquadra de navios de aço da Marinha Russa. E aí, isso fez com que a Inglaterra criasse um novo navio, o navio Dreadnought. E com a criação desse navio Dreadnought, o que aconteceu? O reaparelhamento naval do almirante Júlio de Noronha foi adaptado pelo almirante Alexandrino, tá? Então, como essa questão de Tsushima pode cair na sua prova? Qual batalha decisiva internacional influenciou no programa de reaparelhamento brasileiro? E aí tá aí, Batalha Naval de Tsushima. Meninas, eu tenho 2 minutos só com o Instagram. Eu queria saber se vocês podem fazer aula amanhã, segunda-feira, sei lá, tipo 8 horas da noite, porque aí a gente termina esses 3 slides e faz os exercícios, pra gente não atrasar o nosso cronograma. O que vocês acham? Que eu só tenho 2 minutos, eles vão me expulsar. Digam aí. Se vocês topam amanhã 8 horas, o que vocês acham? Ou na terça, pra gente não atrapalhar o cronograma de tradições navais. Aí eu só tenho 1 minuto e 58. Digam aí pra mim. Se vocês topam, porque aí a gente vê guerra de corso, domínio do mar, comando do mar e bloqueio naval. E aí a gente corrige a nossa bateria de questões. O que vocês acham de amanhã, 8 horas ou 9 horas, enfim. Vocês estão me deixando no vácuo. Coisa triste. O meu tempo vai acabar e ninguém me respondeu. Mas pode deixar confirmar com mensagem. Vocês podem também me confirmar por WhatsApp, tá? Eu vou mandar um WhatsApp pra vocês. Se vocês aceitam ter a aula amanhã pra gente terminar, tá? Fiquem bem, crianças. Espero que vocês tenham gostado e a gente continue, então, amanhã. Ou quando vocês puderem marcar, porque o Instagram vai me expulsar. Beijos. Ninguém me respondeu.